professor! Oi, professora! Tudo bem com você? Hoje nós vamos ter uma conversinha sobre análises da linguagem. Já pensou nisso? Nós vamos falar um pouquinho sobre análise e reflexões sobre a língua. Mas você pode me perguntar, professora Rita, o que é isso? Como assim? Eu vou dizer para você. São aquelas que tomam determinadas características da linguagem como objeto da reflexão. Separadas, juntas ou então em pedacinhos, nós vamos usar as características da linguagem e refletir sobre elas. Fragmentos do texto, objetivo do estudo. O que é que nós queremos? O que vamos mergulhar? Em que vamos mergulhar? Eu fico pensando, nós temos muitos falando sobre isso. Mas de onde vem tudo isso? Os parâmetros curriculares nacionais, eles falam conosco. E eu quero ler com você o que é que está lá nesse documento. Nós falamos sobre isso, que é a capacidade humana de refletir, analisar, pensar sobre os fatos e os fenômenos da linguagem. Aliás, linguagem não é só um meio comunicativo, não é só isso. É um fenômeno maravilhoso. E também a propriedade que a linguagem tem de poder referir-se a si mesma. Espera aí, a linguagem falando dela mesma? Vocês já conhecem isso. De falar sobre a própria linguagem. Vejam só que maravilha, usar a minha linguagem para falar sobre ela. Usar a língua portuguesa para falar sobre a língua portuguesa. Usar a fala para explicar a fala. Usar o texto escrito para falar sobre ele mesmo. Nós ainda temos a língua como uso. A linguagem é usada por nós. Nós refletimos sobre ela. E é um caminho de vai e vem. Uso, reflexão. Reflexão, uso. Isso nos faz geradores de comunicação, reflexão, uso. Às vezes nós pensamos, mas isso tudo parece tão difícil, mas não é. Nós temos que pensar que somos dotados de comunicação, somos dotados de linguagem. O ser humano sozinho não duraria muito tempo. Segundo alguns pesquisadores, nós teríamos, se ficássemos sozinhos em uma ilha deserta, que lindo esse mar, hein? Olha a palmeira. Se nós ficássemos sozinhos numa ilha deserta, duraríamos mais ou menos, sem enlouquecer, é claro, 3 aninhos. Eu sei que vocês lembraram de alguns filmes aí. Nessa perspectiva, pensem comigo. O domínio da linguagem oral e escrita é fundamental para garantir a participação social e efetiva, pois é acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz conhecimento. Quantas vezes alguém chegou para você e disse o seguinte: posso te contar uma coisa? Tenho uma coisa para te contar. As nossas curiosidades são afloradas. O que é que tem para me contar? Imediatamente nós produzimos linguagem. Nós ouvimos, nós falamos e nós recebemos informações. A partir disso, esse conhecimento pode também ser reproduzido. E não esquecendo que quando colocamos no papel, nós podemos fazer análise de todos os elementos que ali estão constituídos. Por isso, ao ensinar análise para os nossos alunos, a escola tem responsabilidade, eu disse responsabilidade, de assegurar a todos os seus alunos o acesso a saberes linguísticos necessários para o exercício da cidadania. E eu tenho batido muito nisso. O meu aluno precisa ser cidadão, sim. Ele precisa ter acesso a textos e saber como lidar com eles. Ele precisa ter acesso a informações e saber o que fazer com elas. Ele precisa saber usar as palavras no local correto, com a significação que lhe for necessária. O texto só existe a partir de uma necessidade. Tudo isso que eu falei para vocês está no documento dos PCNs, na página 15. Então, a análise linguística surgiu como uma nova perspectiva de reflexão sobre a língua e seus usos, com vistas ao tratamento escolar de fenômenos gramaticais. Quando eu falo fenômenos gramaticais, eu não estou chamando você para o seu antigo trauma. Eu estou falando para você de fenômenos que envolvem o texto. Esses fenômenos fazem parte do movimento gramatical no texto. Esse fenômeno faz parte também da textualidade e também do discurso. Dependendo de como eu uso a minha linguagem, eu vou ter uma intenção com o meu interlocutor. Eu preciso saber como organizar as palavras para comunicar algo que eu preciso comunicar.
Eu preciso ter domínio das palavras e seus significados para escrever algo que eu preciso dizer. Eu preciso saber o que significa uma palavra em seu determinado lugar, dentro do texto. Existem características essenciais nisso. Primeiro, integração da análise linguística com a leitura e a produção de textos. Produção de texto? Como assim, professora? Isso mesmo. Uma coisa nunca é desvinculada da outra. Integração, análise linguística, leitura e produção de textos. Uma coisa não fica sem a outra. Segundo, trabalho de reflexão sobre o uso dos recursos linguísticos a partir de casos particulares identificados no texto. Eu tenho um pequeno espaço, um fragmento que eu preciso saber do que é que está sendo dito nesse pedaço. Isso é particular. Eu preciso saber o que essa palavra representa aqui. Querem ver um exemplo bem claro? Assabiar, sábia, sabia. A palavra parece tão parecida, mas dependendo do contexto, cada uma delas tem seu significado. Eu tenho aqui alguns fenômenos de acentuação, que fazem parte da análise linguística. Eu tenho aqui a ênfase de voz. Eu tenho aqui a tonicidade. Então, olhem aqui. Sábia, sabiá e sabia. Como assim eu não consigo identificar isso? Eu consigo. Mas às vezes eu esqueço da importância disso. Porque quando eu falo a sabiá fez o ninho, a sabiá fez o ninho, é diferente de dizer que ela sabia fazer o ninho. Então, eu estou envolvendo o meu conhecimento de análise linguística na prática textual. Uma coisa não vive sem a outra. Terceiro, ênfase nos efeitos de sentido associados aos gêneros textuais. Gêneros textuais de novo? Claro que sim. Nós somos alimentados por eles. A escola é alimentada pelo gênero textual. Quanto maior a diversidade de gêneros apresentados aos nossos alunos, melhor para eles, para a transformação de tudo isso em produção textual. Não esquecendo, e novamente dizendo, o texto surge de uma necessidade. Nós não teríamos uma receita se não tivéssemos o objetivo de segui-la. Nós não teríamos um poema se não tivéssemos o objetivo de ficarmos sensibilizados. Nós não teríamos uma notícia se não tivéssemos vontade de informar alguém. E dentro disso, a análise dos elementos de cada um desses textos faz com que eu entenda e me situe no universo textual. Quer um exemplo bem clássico? Pense na palavra ovo. Aliás, pense em ovo. Aqui tem um ovo. O ovo, ele é diferente em dois aspectos que eu vou mostrar. O ovo, enquanto elemento da receita, ele se transforma em quê? Ingrediente. O ovo, na aula de biologia, vai se transformar num elemento de estudo. Alguns nem chamarão de ovo, chamarão de célula inicial. E esse ovo é escrito exatamente como um e como outro. Mas a significação emprestada ao gênero que está sendo usado, que está recebendo essa palavra, é que vai fazer com que o sentido seja efetivado. Gostaram? Quarto, associação entre habilidades epilinguísticas. Epilinguísticas é quando você fica perguntando, quando você tem reflexões sobre o uso da linguagem, das palavras. O que significa isso nessa frase? E também a metalinguística, que é a reflexão voltada para essa descrição da linguagem. Nós podemos pensar assim, tudo isso é muito difícil, professora, para mim. Eu estou no 4º ano, eu estou trabalhando o 5º ano. Mas, professor, nós temos muitos manuais junto com os livros didáticos. E ali nós temos tudo isso muito bem explicadinho. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento e desse vocabulário. Tudo é muito diferente para nós? Será? Será que eu disse alguma coisa que você nunca ouviu falar? Ou não fez parte do seu dizer, do seu ler, do seu falar? Tudo isso já faz parte do nosso dia a dia, das avaliações institucionais, das avaliações governamentais. Nós praticamos isso em sala de aula. Eu quero dar um exemplo prático para você.
Nós temos aqui o descritor 12 e ele está escrito mais ou menos assim: estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto. Não esqueça, professor, o texto é base de tudo. Marcados por conjunções, advérbios e etc. Esse descritor refere-se à identificação das relações de coerência lógico-discursivas estabelecidas no texto. O que é que está amarrando as minhas ideias? Ou então, se eu tenho ideias contrárias, o que é que está deixando que cada uma vá para o seu lado e não se relacionem com ideias parecidas? Uma contrária à outra. Então, assim, cada vez que eu uso isso, eu posso ter cobrança em alguma avaliação. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao nosso aluno uma identificação, a identificação de uma determinada relação lógico-discursiva. Alguns exemplos. Gosto, mas. Como assim gosto, mas? Gosto, mas não posso ter. É uma relação coerente. Por mais que eu goste, não posso ter, eu tenho algo que está elucidando isso, que é uma conjunção. A conjunção mas. Enfatizo ainda, principalmente, locuções adverbiais, por vezes identificadas com elementos de tempo, com elementos de expressão e com elementos usados pelos alunos nos momentos de recheio de situações. Como assim recheio de situações? Os alunos do 4º ano, eles costumam rechear situações com tempo, com modo, com intensidade. Querem um exemplo? Ai, prof, gosto muito de você. Ele poderia dizer, prof, gosto de você. Mas ao intensificar, imediatamente aquela palavrinha dentro da análise linguística vai dizer que ele gosta muito, é intensificador do verbo gostar. Pensou nisso já? Nós temos alguns exemplos de um texto que fala de Pepita a Piaba. E o texto fala mais ou menos assim: lá no fundo do rio vivia Pepita, uma piaba miudinha. Mas Pepita não gostava de ser assim. Ela queria ser grande, bem grandona. Tomou pílulas de vitamina, fez ginástica de peixe, mas nada, continuava miudinha. O que é isso? Uma rede? Uma rede no rio? Os pescadores? Ai, 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 foi um corre-corre, foi um nada-nada, mas muitos peixes ficaram presos na rede. E Pepita? Pepita escapuliu. Ela nadou para bem longe dali. Esse texto está numa das avaliações que já foram propostas para alguns alunos. E assim, a proposta de exercício, de atividade, dizia assim: no trecho lá no fundo do rio vivia Pepita. E aí, lá no fundo do rio, quer dizer o quê? Como é que eu posso imaginar essa expressão significando o quê? A única resposta possível seria lugar, lá no fundo do rio. Nós temos uma locução adverbial de lugar. Então, se eu sei o que eu quero identificar no meu texto, é fácil organizar a análise. Às vezes os alunos leem e não conseguem entender causa, explicação, lugar e tempo. Não conseguem? Esse é o nosso papel. Ajudá-los nesse momento. Alertá-los. Trabalhar com eles. Trabalhar conosco. Por que não trabalhar comigo mesmo? Às vezes eu preciso entrar no texto e buscar dificuldades para eles. E buscar dificuldades para o aluno é buscar dificuldades para mim. Entendeu, professor? Nós às vezes ficamos na superfície do texto, que é estado cômodo. Nós estamos nadando em águas calmas, mas vamos precisar mergulhar sim em algumas análises mais profundas. E a partir delas, buscar o conhecimento que a análise linguística pode proporcionar. O ponto de partida do trabalho é a língua e seus usos, e não a aplicação de regras dadas por si mesmas. A regra por ela mesma. O texto é a base. Por favor, anotem isso. Outra avaliação que eu gostaria que vocês pensassem,
diz mais ou menos assim: um passarinho me contou que a ostra é muito fechada, vírgula, que a cobra é muito enrolada, que a arara é uma cabeça oca, vírgula, e que o leão marinho e a foca, reticências. Xoxô, passarinho, chega de fofoca. Eu quero que você pense aqui nas reticências. No finalzinho do texto, você está vendo o texto aqui do ladinho. A pontuação usada no final do verso é que o leão marinho e a foca, reticências. Sugere o quê? Que o passarinho está cansado? Que está confuso? Que tem mais fofocas para contar? Ou que não tem fofocas para contar? A partir da leitura do texto e do que foi sugerido, nós sabemos que as reticências deixaram informações nas entrelinhas, mas que pela pontualidade do texto nós conseguimos chegar a uma resposta coerente. E é isso que eu quero que você faça. Pense nas reticências. A partir de um texto como esse, eu posso introduzir a minha aula sobre sinais de pontuação. Eu posso introduzir a minha aula sobre reticências. Quantas vezes nós partimos de um texto poético para trabalhar reticências? Quantas vezes? Nós podemos usar as reticências para interromper um pensamento, isso eu diria para o meu aluno. Para indicar hesitação comum na oralidade, eu diria ao meu aluno. Em trechos suprimidos de um texto, fragmentos, nós usamos as reticências para dizer que algo dali foi retirado. Professores, professoras, espero que você não se sinta acuado com tudo isso. Espero que você lembre que existe uma gramática que organiza o texto, mas isso não tira a liberdade dele. Quero que você pense que nós precisamos sim mergulhar profundamente no texto, buscar nele novidade de vida para o nosso aluno. É muito fácil perguntar: quem fez isso? Quem fez aquilo? Por que disse isso? Por que disse aquilo? E às vezes não conseguimos exprimir a ideia de algumas expressões do próprio texto. Não conseguimos localizar nosso aluno, situá-lo em certos textos. E nossas dificuldades em análise linguística são gritantes. Infelizmente, são gritantes. Então, professor, professora, busque mais. Busque exemplos. Pesquise. Seja pesquisador. Forme-se. Isso fará um bem danado para você. E eu quero, nesse finalzinho de aula, usar como minhas, com empréstimo de licença poética, as palavras de Paulo, que ele escreveu em Filipenses 3, 13 a 15. Isso na linguagem de hoje. Paulo fala assim, ele fala irmãos, mas eu quero que você leia professores. Professores, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Todos nós que somos espiritualmente maduros devemos ter a mesma maneira de pensar. Porém, se algum de vocês pensa de maneira diferente, Deus vai tornar a vocês as coisas todas muito claras. Assim, encerrando essa terceira aula, confie, olhe para frente, faça seu trabalho da melhor maneira possível e saiba, Deus fará as coisas bem claras, inclusive análise linguística, para todos nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.